Bom, vamos começar então falando sobre a metafísica do dinheiro. A gente já viu bastante coisa até aqui, né? A gente já viu como que acontece o processo de cocriação, a gente já viu sobre pensamento, sentimento, atitude, a gente já viu um pouquinho sobre as crenças limitantes e como que a nossa mente cria a realidade, ou por que que o que está na nossa mente é fundamental, né, para materializar aquilo que está no externo. E hoje a gente vai falar sobre a metafísica do dinheiro. Você sabia que dinheiro é energia? Sim, o dinheiro, as cédulas que tu pega na mão, as moedas, o saldo bancário, tudo isso é energia, né? Tanto o dinheiro como a falta do dinheiro. Então a dívida, o não conseguir pagar alguma coisa, a escassez também é uma energia. Tanto prosperidade quanto abundância são energias, tá bom? Por que que isso acontece? Bom, agora, né, no começo dessa aula aqui eu vou ter que entrar um pouquinho na questão da física quântica, tá? Mas vão ser uns conceitos bem simples de compreender, tá bom? É só para te conseguir entender mais a fundo e ter mais credibilidade no que eu tô falando, porque às vezes pode parecer muito abstrato, tá bom? Então, segundo a física quântica, tudo é energia condensada, tá bom? Talvez tu já tenha ouvido falar sobre isso, mas tudo que existe no universo, né? E quando eu coloco no universo é o teu corpo, é tudo que tem na natureza, os teus móveis, o teu próprio dinheiro, vamos ver que é mais os pensamentos, os sentimentos, ah, as plantas, animais, carro, casa, tudo, né? Até o próprio ar, a água, as moléculas da água, tudo é feito de átomos, tá bom? Tudo, ou feito dos átomos ou das subpartículas dos átomos, tá bom? Mas vamos resumir aqui que tudo é feito de átomo para ficar mais fácil para te entender. Se a gente for tentar entender do que os átomos são feitos, a gente vai descobrir que eles são feitos de partículas um pouquinho menores, e essas partículas um pouquinho menores, se a gente for tentar descobrir do que elas são feitas, a gente vai descobrir que elas são feitas de energia. Sim, o núcleo do átomo, o próprio núcleo do átomo, como está vendo aqui, essas bolinhas vermelha e azul, elas são o núcleo do átomo. E quando o núcleo do átomo é analisado com microscópios extremamente poderosos, o que se descobre é que eles são 99% vazio, eles não são matéria. Na verdade, né, com a descoberta da física quântica, depois, mais à frente, se descobriu que os átomos são feitos de energia, energia condensada, tá? É como o gelo. O gelo nada mais é do que a água num estado tão condensado, as moléculas estão tão próximas que o gelo fica sólido, mas o gelo é água, é líquido, né? Já se a gente começar a aquecer a água, ela vai se tornar vapor, né? Ela não vai nem conseguir pegar na mão o vapor de tão volátil que ele vai ficar. Mas aquele vapor ainda assim é água, tá bom? O mesmo acontece com o dinheiro. O dinheiro é feito de átomos e os átomos são energia. Portanto, dinheiro é energia. E tudo que é energia vibra, tá? Vibrando o tempo inteiro, tá bom? E essas vibrações dessa energia, elas acabam interferindo com a vibração de outros objetos no universo. Então, a tua vibração, quando a gente fala que tu vibra, tu emana uma vibração, essa tua vibração interfere automaticamente em tudo que está à tua volta, inclusive na tua prosperidade. Então, quando tu pensa em alguma coisa e sente alguma coisa e tu emana essa vibração, o que que acontece? Essa vibração chega em algum lugar, ela chega no campo das infinitas possibilidades, né? Que é a energia. E a partir daí, esse campo ele começa a gerar, né, a formar os átomos para gerar a realidade. Portanto, o que faz com que tu gere dinheiro ou dívida? O que faz com que tu consiga manifestar prosperidade ou abundância na tua vida? É simplesmente um processo chamado colapso da função de onda. Tá? Também é um termo da física quântica, mas resumindo, o que isso significa? Significa que existe um campo de infinitas possibilidades que em física é chamado de vácuo quântico, tá? E quando tu observa esse campo, observar aqui no caso seria pensar, emitir um sentimento,
tá? Tudo isso é observar, tá? A gente coloca como observar para ficar mais simples de entender, mas intencionar, pensar, desejar, sentir, tudo isso emana vibração e é como se tu estivesse observando, tá? A forma como tu observa as situações da tua vida faz com que tu esteja enviando essas informações ao vácuo quântico. E aí, o vácuo quântico, que é o universo, que é Deus, que é o campo de infinitas possibilidades, como tu preferir chamar, ele vai decodificar aquela tua informação que tu enviou através da tua observação e vai transformar aquilo, colapsar aquilo como forma de algo material, que pode, no nosso caso aqui, a gente está falando de prosperidade, ser prosperidade ou falta, ser abundância ou escassez, tá bom? É assim que acontece. E mais ou menos 10% de tudo isso que é criado é bem como eu falei na aula anterior. É criado pelos nossos desejos conscientes, aquilo que eu penso e sinto o tempo inteiro. Porém, 90% aproximadamente é feito das crenças limitantes. Até porque tudo que eu penso e que eu sinto, de uma forma ou outra, vem através das crenças limitantes. Quando eu tenho um pensamento negativo, por exemplo, ou quando eu começo a ter medo, ficar desesperado, a ficar com um sentimento ruim, esse sentimento veio das minhas crenças limitantes, tá? Então, tudo que eu penso e que eu sinto, eu crio. Porém, nem todo pensamento e sentimento é a minha mente consciente que tem. A maioria deles é a mente inconsciente, né? Por exemplo, se tu tá andando numa rua muito escura, tá? Tu nunca foi assaltado na vida, mas tu tá andando numa rua escura e não tem ninguém naquela rua, é de noite, bem tarde. Tu nunca foi assaltado na vida, então, teoricamente, tu não deveria ter medo algum de ser assaltado, né? Porque se tu nunca foi assaltado naquele local, né, conscientemente não deveria existir esse medo. Agora, inconsciente ele existe, porque tu provavelmente conhece alguém que já foi assaltado, ou tu tem medo de ser assaltado, ou tu ouve muito na TV que na tua cidade tem muito assalto, então aquela informação ficou no teu inconsciente e aquele medo surgiu, tá? E aí aquele medo vai emanar uma frequência, obviamente, e isso pode sim atrair o assalto para ti. O mesmo quanto prosperidade e escassez. Muitas vezes tu nunca vivenciou, por exemplo, passar fome ou não perder a tua casa e morar na rua, mas inconscientemente às vezes a gente tem medo disso e isso gera um medo. Então eu tenho medo do dinheiro não vir, eu tenho medo de ser assaltado e perder dinheiro, eu tenho medo de ser demitido. Então são coisas que conscientemente eu nunca passei na minha vida, mas no meu inconsciente existe. E aí essas crenças geram sentimentos e pensamentos que são esses 90% aqui que causam também o colapso da função de onda, tá? É chamado colapso de função de onda porque dentro da física esse campo quântico ele se chama função de onda, tá? E o colapso seria tu transformar, tu interromper a função de onda e transformar numa partícula, tá? Porque vou ter que acabar falando aqui, é, existe algo chamado dualidade onda-partícula, em que tudo no universo é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo, tá? E quem define quando vai ser onda, ou seja, quando vai ser energia e quando vai ser partícula, partícula é matéria, tá? Quem define quando vai ser onda ou partícula é a consciência, é como tu observa as situações, tu percebe as situações, tá? E como que essa onda vai se estruturar como partícula também depende de ti. Exatamente por isso que quando eu tenho pensamentos, sentimentos e atitudes de uma pessoa próspera, ou seja, eu tenho uma mentalidade próspera, eu automaticamente colapso a onda e transformo essa energia em matéria de prosperidade, tá bom? Então, para o universo, é independente se ele vai criar 1 milhão de reais na tua conta ou 1 milhão de dívidas. Depende simplesmente de ti, de tu ter uma mudança de percepção e de paradigma para conseguir alterar essa transformação da realidade, tá bom? E agora tá a questão: você atrai ou repele o dinheiro?